Hoje eu vou receber a jornalista Gabriela Frontini. Aí eu falei, não vou poder aceitar. Todo mundo, mas Gabi, você tá aí desempregado, um emprego desse, quem que não quer e tal? Eu falei, então, mas agora eu sirvo um Deus que ele me disse que o melhor é eu guardar o sábado, então eu vou fazer isso. Ela vai revelar tudo sobre a sua vida antes de conhecer a Cristo. Aí eu quis experimentar, e aí eu fiquei um período nessa fase, sabe? Usando maconha todo final de semana. E falar sobre o que mudou quando ela disse um sim para Deus. O que eu sonhava de família, ele me deu muito melhor, sabe? De filho, ele me deu muito melhor. O Identidade está no ar. Boa noite, que bom estar mais uma vez aí na sua companhia. Muito obrigado por me permitir entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando. A frase que eu quero trazer hoje é do Charlie Chaplin. Ela é bem curtinha e diz assim: cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. E realmente, cada segundo é um tempo importante para tomar uma decisão do que a gente quer para as nossas vidas. Quais escolhas você tem feito para a sua vida? A minha convidada de hoje usou o tempo que ela tinha para escolher Jesus, e isso mudou a vida dela para sempre. Conhecida pelo público, Gabriela Frontini já participou de grandes coberturas jornalísticas pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Além de ter participado de programas como Redação Novo Tempo, Jornal da Novo Tempo e até o Revista. No entanto, estar em frente às câmeras, principalmente em uma TV religiosa, não pareciam ser os planos da Gabriela, já que na infância e na adolescência ela não tinha um contato profundo com Deus. Foi na juventude, em meio a uma vida que envolvia festas e até o uso de substâncias perigosas, que a Gabriela foi incomodada pelo Espírito Santo e conheceu as verdades apresentadas na Bíblia. O testemunho de como tudo aconteceu e o que mudou na vida da Gabriela Frontini, você vai acompanhar daqui 30 segundos. É logo depois do intervalo. Não saia daí. A gente já está de volta, a Gabi está pronta aqui para entrar pela nossa porta, mas antes, por que você não entra lá no nosso site biblia.com.br, acessa o curso Ouvindo a Voz de Deus? Esse é o curso mais completo sobre a Bíblia Sagrada que você vai encontrar, viu? Você vai aprender sobre criação, salvação, principalmente sobre a graça de Jesus Cristo, que transformou a vida da Gabi, transformou a minha vida e com certeza também pode mudar a sua, se é isso que você está buscando. Entre em biblia.com.br, faça de forma grátis e digital o curso Ouvindo a Voz de Deus. A gente vai receber aqui então agora a Gabriela Frontini. Oi, Olá, Gabi, tudo bem? E aí, Wagner? Bem-vinda. Obrigada. A Gabi que a gente conhece do vídeo, porque de vez em quando está na apresentação, já fez várias reportagens, mas hoje a Gabi é a diretora do programa Revista Novo Tempo. Pois é, estou na direção aí desde julho de 2019, um desafio novo também, mas está sendo muito gratificante lidar com esse programa de boas notícias. Agora, a Gabi está aqui na Novo Tempo já há 12 anos. É muito tempo, né, Gabi? Ah, um pouquinho. Você viu, assim, a Novo Tempo num momento em que ela se desenvolveu muito. Sim. Né, até chegar no que a gente tem hoje como Rede Novo Tempo de Comunicação. Me fala um pouco do que você já fez e como é a Novo Tempo para você hoje. O que você faz hoje aqui também? Quando eu cheguei aqui, eram cerca de 115 funcionários, mais ou menos. Era só a parte de cima, onde hoje são aqui, né, os estúdios. E era um galpão, tudo aberto, não tinha divisória nenhuma. Então, quando alguém ligava num ramal procurando outra pessoa, você fazia assim, levantava o pescoço. Ah, tá na mesa dele sim, e tal. Era bem diferente do que é hoje, né, com 2 prédios para inaugurar o terceiro já. Quase 500 funcionários. Não, mais de 500 funcionários. Mais de 500 funcionários. Bem diferente a realidade. Eu nem conheço todo mundo mais, pelo contrário. Eu conheço poucas pessoas, porque entra sempre muitos funcionários novos aqui no Novo Tempo, né? E ela mudou demais, assim. Foi se profissionalizando ao longo desse tempo todo e hoje a gente tem bastante orgulho do que é a Rede Novo Tempo de Comunicação. Ó, Gabi, eu te conheço há muito tempo, né? A gente já trabalhou junto, várias viagens a trabalho e tudo. Eu acho que você tem uma cara de boa moça, assim, ó, de que já nasceu cristã, já nasceu vivendo uma vida de igreja. Não dá nem para entender por que você está sentada nesse sofá, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. E acho que essa cara, assim, às vezes engana um pouco também. Não sou tão boazinha assim, não sou tão santinha, né? Como a gente costuma brincar. Mas
graças a Deus, Deus me encontrou e aí eu pude estar aqui hoje com uma outra vida do que eu já vivi no passado. Nesse período do passado, quem era Deus para você? O que ele representava na sua vida? Na verdade, eu nasci num lar que não tinha uma religião, nenhuma, assim. Embora eu tenha crescido em colégios católicos, estudei boa parte da minha vida em colégio católico, tinha aula de religião, mas eu não tinha o hábito de orar, de conversar com Deus. Deus, para mim, era assim, uma pessoa onipotente, onipresente, mas eu não o conhecia, não falava com ele, não me relacionava com ele, né? E numa certa época da minha vida, na juventude, assim, eu sentia falta de ter uma religião. Eu achava bonito, assim, as pessoas indo à igreja e tal, mas eu não tinha isso. E aí eu comecei a buscar algumas coisas, tinha alguns preconceitos com igrejas evangélicas, para mim eram todas iguais. E o que eu via de igreja evangélica na televisão não era aquilo que me atraía. Eu tinha, inclusive, preconceito, medo. Eu falava, não gosto disso, nunca vou entrar numa igreja assim, não é isso que eu quero. E aí, já na época da faculdade, que era uma faculdade presbiteriana, algumas pessoas me convidavam para estudar a Bíblia e eu, tipo, não, estudar a Bíblia, nada a ver, esse negócio, né? Mas eu li alguns livros de Allan Kardec, porque eu tinha um tio, irmão do meu pai, que era espírita, eu gostava, mas também não tinha coragem de ir num centro. Eu olhava e falava assim, não, acho que centro espírita também não é o caminho, sei lá. Eu ficava assim, meio que num limbo, sabe? Querendo alguma coisa, buscando alguma coisa, mas sem saber exatamente aonde buscar. Então eu ficava vagando, li uma coisa aqui, outra ali, gostava da igreja católica, mas eu não ia à igreja católica, fui poucas vezes na vida, mas não era uma coisa que também me atraía, assim. Então, fiquei numa busca, mas eu não encontrei, digamos assim. Até que eu precisei de um agente externo, né, uma pessoa que era adventista, e eu nunca tinha ouvido falar nessa igreja, nessa palavra na vida, adventista, o que é isso, sabe? Nunca ouvi falar. Aí, quando eu comecei a conhecer e fui na igreja a primeira vez, eu gostei muito, por causa da reverência, por causa da serenidade, assim, aquela coisa calma, as músicas tranquilas, não era nada aquela gritaria, não tinha ninguém caindo no chão, não tinha, sabe? Essas coisas que eu via na televisão, que eu tinha um aquilo não te atraía? E aquilo não me atraía. Então, na igreja adventista, era uma igreja grande, dessas de colégio que a gente tem, né? Muitas pessoas. E eu fiquei encantada. Só fiquei morrendo de vergonha, Wagner, porque eu fui de calça jeans e camiseta para a igreja. E todo mundo tava numa elegância. Meia fina, salto alto, saia, vestido, terno. Eu falei, gente, por que ninguém me avisou que o povo vem assim? Eu fiquei me sentindo muito mal. Porque, querendo ou não, como você tá diferente de todo mundo, às vezes nem as pessoas estão te olhando muito, mas você se sente olhada por todo mundo, né? E aí eu morri de vergonha. Eu falei, Mas tirando isso, foi um momento impactante, assim, quando você falou, nossa, então existe cristãos que são desse jeito. Você pensava naquele outro estereótipo, né? Isso. E me lembrou muito o que a gente via em filmes, naquelas igrejas americanas, né? Protestantes mesmo. Que é aquela coisa mais tradicional, mais séria, não é aquela bagunça, digamos assim. E aquilo me atraiu. Mas você estava sentindo falta de... Porque assim, você falou que buscava, tal. Mas era um vazio realmente que você tinha? Como que era a tua vida sem religião? Era uma vida muito agitada, era uma vida calma? Você trilhou alguns caminhos difíceis e perigosos antes de chegar na religião? Como era antes para você sentir essa paz, essa tranquilidade tão grande quando você descobriu a igreja? A minha vida era assim, eu sempre fui meio certinha. Sou filha caçula, tenho 2 irmãos homens mais velhos e eles aprontavam horrores e eu sempre fui a mais certinha. E como eu estudava até em colégio católico, né, em colégio de freira, eles me chamavam de Irmã Gabriela. Porque eu era uma aluna boa, eu não aprontava. A única coisa que eu fazia era falar muito na sala de aula. Mas assim, em termos gerais, eu era certinha. Até que chegou um ponto, e como a religião me fazia falta, porque a minha casa não era uma casa muito estruturada, uma família muito bem estruturada, era uma família bem desestruturada, por sinal, tinha muita briga, houve pessoas envolvidas com drogas na minha família, então era uma coisa assim bem bagunçada. E aquilo me sentia falta de uma ordem, sabe? Tipo, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Alguém me direcionando o caminho que eu devia trilhar. E isso a gente encontra, né, na Bíblia, na religião. E eu não tinha isso em casa. Então, depois, já na faculdade, né, quando você abre um horizonte, tem contato com um monte de coisa. Eu ia para os barzinhos da faculdade, eu bebia cerveja com os meus amigos, eu ia muito na balada. Na verdade, desde 15 anos eu gostava de ir na balada porque eu amava dançar. Eu não ia na balada para beber, nem para ficar com ninguém, eu ia na balada para dançar e eu me acabava de dançar.
E eu nunca, assim, fui de beber muito, mas eu bebia socialmente, na balada, eu bebia socialmente com os amigos da faculdade. Raras vezes eu fiquei bêbada na vida. Mas eu sei que eu tenho um gene para essa questão do alcoolismo na minha família. Então, eu sabia, assim, tipo, não posso ir muito longe aqui, porque eu sei que eu tenho uma certa genética para isso, né? E para a questão da droga também. Então, aquilo, ao princípio, eu tomava um certo cuidado. Mas chegou uma época na vida em que eu comecei a namorar uma pessoa que tinha tido contato com algumas drogas, com álcool principalmente, cigarros, mas maconha também. E um dia me deu um negócio, falei assim, quero experimentar esse negócio aí. A pessoa até se assustou, porque eu sempre falei que eu não gostava, não fuma perto de mim, eu não quero que você venha falar comigo ou vir na minha casa se você tiver sobre o efeito da droga. Eu sempre tive essa Sim. repulsa. Mas eu queria saber como era. Porque tanta gente se envolvia com isso, tantos amigos meus se envolviam com isso. E gente que, aparentemente, assim, gente normal, tá aí estudando, tá aí trabalhando, deixa eu ver como é que é esse negócio aí. Aí eu quis experimentar. E aí eu fiquei um período nessa fase, sabe? Usando maconha todo final de semana. É mesmo, Gabi? Ninguém imagina, né? Inclusive, faz pouco tempo eu tive uma conversa com a minha mãe e ela nunca tinha Ela não sabia. tido conhecimento dessa história. E aí eu falei pra ela, regalou o olho, assim, regalou o olho. Falou, nossa, filha, eu não sabia. Eu falei, pois é, mãe, eu tive um período assim. E eu escondia isso até da minha terapeuta, sabe? Tipo, porque eu não tinha coragem de falar. Mas foi uma questão, assim, de curiosidade e porque a princípio eu tinha repulsa, mas depois eu falei, eu quero experimentar. Por que tanta gente usa? Por que é tão legal? Eu quero saber como é que E é. você correu um risco muito grande, né? Porque você poderia não ter conseguido parar de usar, até por conta do que você contou, né? Sim. De uma genética favorável a isso. Sim, e de, às vezes, ambientes também, né? Amigos que usavam. Na verdade, nunca tive contato com nenhuma droga mais forte, nunca ninguém me ofereceu. Quando eu ia nas baladas da faculdade, tinha aquelas balinhas de Êxtase. LSD, êxtase, essas coisas, mas aí eu tinha medo. Eu falei, não, isso eu não quero. Mas chegou um dia que eu já estava em contato com a Bíblia, já comecei a ir na igreja. Na verdade, minha vida era meio assim, né? Eu estava nessa fase de conhecer, mas ainda não tinha Tava na igreja sábado de manhã, mas à noite estava na balada. bem isso. Às Entendi. vezes ia na balada de sexta-noite e já ia para a igreja direto sábado de manhã. Pensa. Quando eu comecei a conhecer a verdade, depois de fazer estudo bíblico mesmo com uma família, não só aquele contato da igreja, que acaba sendo um pouco mais superficial, se você não entende muito do que está escrito na Bíblia, aí eu comecei a ver que o meu comportamento não era aquilo que Deus queria e tal, e aí eu fui abandonando uma coisa, abandonando outra, falei, não vou mais beber nada de álcool. E na minha casa sempre teve muito vinho. No almoço de família de domingo tinha muito vinho, até hoje tem. Hoje eu não bebo mais, lógico, mas tipo, para mim não era uma coisa errada, entende? Era uma coisa natural, né? Natural. Fazia parte da minha cultura, da minha educação. Então, assim, aquele beber moderadamente não tem problema. Até o tipo, fumar maconha, aqui tem um negócio natural, né? Não é uma droga sintética. Até a visão em relação à maconha, dentro, assim, da minha família no geral, assim, até nos amigos mais próximos, é tipo, é normal. Maconha não tem problema, entendeu? Mas ao longo do tempo, quando eu fui estudando a Bíblia, fui entendendo que não era o propósito de Deus, aí fui parando uma coisa, outra, até o momento que eu falei, chega, não quero isso para minha vida. E nesse momento a gente faz uma parada aqui para o intervalo, a gente vai saber de fato como tudo isso se concretizou. Porque ir deixando uma coisa de cada vez parece que é mais fácil até, né, Gabi, do que se conservar, se manter sem utilizar todas essas coisas e ter a vida que a gente tinha no passado. Sim. Então a gente vai para o intervalo, a gente vai saber de fato como Deus transformou por completo a vida da Gabi. A gente volta já. Já de volta aqui o Identidade. Se você está chegando agora, esse é o programa Identidade Geral, seja muito bem-vindo. Estou conversando aqui com a Gabriela Frontini hoje e antes da gente continuar o nosso bate-papo, quero te convidar para se tornar um apoiador da Novo Tempo, um anjo da esperança. O Identidade só acontece graças às doações de pessoas como você. Portanto, você pode se tornar um anjo da esperança ligando agora para a 0 Operadora 12 21 27 30 30. Você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp também, 0 Operadora 12 98176 6630. Você pode nos ajudar a continuar transformando vidas. Gabi, você estava me dizendo, né, no bloco anterior, de que quando você foi percebendo as coisas na igreja e como você se sentiu bem lá, você foi deixando uma coisa de cada vez. Não ia mais para balada, não bebia mais, foi deixando tudo de lado.
Foi difícil? Foi difícil deixar essas coisas e a saudade das coisas nunca bateu? Não foi difícil, Wagner, por incrível que pareça. E assim, saudade das coisas, às vezes dá, mas não é nem da cerveja, de nada. Sabe do que eu tenho saudade? Ah, De comer carne de porco. Que é uma coisa que a igreja, né, através da Bíblia, a gente sabe que não é saudável, eu nunca mais comi. Mas às vezes, quando eu vou na casa de parentes que não são da igreja e tenho, eu falo, nossa, gente, isso aqui é tão gostoso. Ai, que vontade de comer, mas eu não como. Mas mais me dá saudade dessas coisas relacionadas à alimentação do que propriamente álcool, enfim, essas outras coisas. Não foi difícil. e se manter, então, eu acho que é isso, né? A palavra de Deus vai invadindo a vida da gente, vai entrando de uma forma tão profunda que as outras coisas ficam muito pequenas perto de toda essa descoberta, né? Exatamente. Quando a gente percebe assim o amor de Deus por nós, né, o sacrifício de Jesus, você realmente se torna assim, você fala, puxa, isso aqui não é nada perto do que Ele pode me proporcionar, do que Ele faz comigo, e que Ele de fato proporciona para cada um de nós, né? Então, não foi difícil ficar longe dessas coisas. Você, quando foi descobrindo todas essas coisas, dentre todas as coisas que você descobriu também o sábado, um mandamento de Deus na Bíblia. E você acabou perdendo o seu emprego por conta disso. Sim. Foi aí que a Novo Tempo surgiu na sua vida? Na verdade, demorou um pouquinho mais, né? Eu já assistia a Novo Tempo, já era telespectadora da Ah, Novo é? Tempo. Eu assistia, assim, quando alguém entrava no meu quarto, eu mudava de canal, sabe? Tinha aquela época ainda, assim, um pouco de vergonha de mostrar o que eu estava mudando, né? Porque é difícil você ir numa direção oposta ao que todo mundo ao seu redor vai. Então, mesmo dentro de casa, às vezes, eu sofri um preconceito, tipo, agora vai virar crente, agora isso, agora aquilo. Então, eu tinha um preconceito, mudava de canal lá, mas comecei a assistir, gostava dos programas. Mas quando terminava e subia o roll, né, aquelas letrinhas, eu via que a Novo Tempo era em Nova Friburgo. Então, nunca passou pela minha cabeça trabalhar na Novo Tempo. E aí, eu já tinha começado a namorar o João, que hoje é meu marido, e ele falou assim, não, Novo Tempo é em Jacareí. Eu falei, não, Novo Tempo é em Nova Friburgo, eu vejo lá nas letrinhas. Ele, não, fui fazer um trabalho em Jacareí, passei na frente da Novo Tempo. Eu falei, sério? Sério. Eu falei, então, vamos lá. Aí a gente pegou um domingo e veio aqui conhecer. Tinha ninguém, estava tudo fechado, não era o ritmo de produção que hoje é, né? E aí a pessoa que estava na portaria falou, olha, você pode deixar seu currículo, se você quiser eu te mostro o Novo Tempo, mas não tem nada acontecendo. E aí, depois de um tempo, eu soube que não tinha vaga no momento para trabalhar, continuei trabalhando, mas eu cheguei a perder emprego, como você comentou. Não pelo sábado em si, porque eu não fazia muitos eventos de sábado. Inclusive, eu era assessora de imprensa e um dos meus principais clientes era um judeu, um clube de judeus. Então, os meus eventos eram aos domingos. Mas, às vezes, eu precisava fazer algumas coisas dentro do meu trabalho que começaram a me incomodar. Então, meu chefe pedia para eu mentir, inventar uma situação, porque ele não ia poder ir em tal lugar. E aí eu falei, gente, tá errado isso. Por que eu tenho que mentir? É só falar, olha, hoje ele não vai poder. Então eu comecei a entrar em conflito com algumas coisinhas Sim, assim, sabe? alguns princípios bem básicos. Bem básicos. Não exatamente o sábado, mas aquilo começou a me incomodar. E aí eu falei, não vou mais trabalhar aqui e tal. E aí saí. Achei que ia ser fácil me recolocar, fiquei uns 4 meses desempregada, começou a me dar um desespero. Aí, nessa mesma época, terminei um namoro, outro desespero. E aí eu falei, gente, como é difícil ser fiel a Deus. Eu achei que as coisas iam se abrir, e não estão se abrindo, né? Cadê meu emprego? Cadê um namoro? Cadê? Sabe quando você vai, assim, achando que a vida com Deus é 1000 maravilhas e, na verdade, tem lutas do mesmo jeito? Claro. E aí, depois, apareceu um emprego que era uma revista de viagens, e aí ia ter que viajar nacional, internacionalmente, super legal, mas tinha questão do sábado. Aí eu falei, não vou poder aceitar. Todo mundo, mas Gabi, você tá aí desempregado, um emprego desse, quem que não quer e tal? Eu falei, então, mas agora eu sirvo um Deus que ele me disse que o melhor é eu guardar o sábado, então eu vou fazer isso. E aí, uma colega minha, que era colega de escola, assim, o pai dela tinha uma empresa, e ele falou, olha, a gente tá precisando de secretária, não tem nada a ver com a sua formação, mas eu sei que você está desempregado há um tempo, se você quiser um emprego, até você achar um na sua área, eu falei, quero. E lá eu me recoloquei no mercado de trabalho, fiquei 1 ano nessa empresa, e nessa empresa tinha um adventista trabalhando. E eu demorei um tempo para descobrir que a pessoa era adventista. E ele falou, onde você quer estar daqui a 10 anos trabalhando? Eu falei, eu quero estar na Novo Tempo. Ele, então corre atrás. Eu falei, mas como?
vai lá, liga, insiste, fala, não tem vaga agora, mas vai abrir, corre atrás. E aí eu fui insistindo, escrevi uma carta de próprio punho para o diretor na época, que era o Jonathan Conceição. E aí um dia ele me ligou, falou, olha, eu vou estar num hotel em São Paulo, se você quiser ir conversar comigo, eu te explico como funciona a obra, que eu acho que você não está entendendo. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi, né, João foi me levar, e aí ele explicou como é que funcionava, como é que não funcionava. Aí no final da conversa ele falou assim, então, tá pronta para começar? E eu achei que ele só estava me explicando como é que funcionava, porque não tinha vaga, foi o que ele tinha me dito. E aí eu falei, mas tem vaga? Ele falou, tem, agora tem, eu tô te convidando. Eu quero, claro que eu quero. Que legal. E aí foi assim. Então, assim, depois de um período, né, de uma caminhada, Deus foi abrindo as portas, Ele me deu forças para me manter fiel nos princípios, e aí ele foi me dando isso, me dando um emprego, me deu uma família, né, um marido, hoje tenho um marido, uma filha, e estou super feliz ao lado de Jesus. Que legal ouvir essa história, Gabi, porque realmente Deus te abençoou muito, né? Sim. Cada coisa foi um sonho onde você foi trabalhando, foi conquistando, cada etapa, até a maternidade foi tão sonhada, né? Sim, muito sonhada. Durante tanto tempo você esperou e hoje a Rebeca está aí. Está aí aprontando todas. Linda e aprontando. Como é para você olhar, inclusive, para Novo Tempo e sair lá de telespectadora, pegar uma Novo Tempo ainda muito numa produção ali embrionária, aquele começo, né? Uma sementinha do que é a Novo Tempo hoje e ver o que a Novo Tempo faz na vida das pessoas e saber que você é parte desse ministério que a Novo Tempo tem. É muito gratificante, assim, né? A gente, quando começa a caminhada cristã, a gente não tem noção do que Deus pode fazer pela gente, do poder de Deus, do que Ele pode transformar na nossa vida, enfim. A maternidade me deu muito isso, porque eu sonhava muito em ser mãe também, e eu orava e não conseguia engravidar, e aí fui descobrindo um problema aqui, outro ali, tentei um tratamento, não deu certo e tal. E aí depois de fazer uma fertilização in vitro veio a Rebeca, e aí eu falo assim, gente, realmente, né, tem uma música do Robson Fonseca que fala que o sonho de Deus é maior, que a gente sonha uma coisa, Ele dá outra muito melhor. Então, assim, é exatamente isso, eu vejo que o meu sonho como profissional, como jornalista, era um e ele me deu um outro muito melhor, que é o que eu desenvolvo hoje na Novo Tempo. Sou muito feliz, muito realizada. O que eu sonhava de família, ele me deu muito melhor, sabe? De filho, ele me deu muito melhor. Então, o meu recado, eu acho que é assim, a vida com Deus é sempre melhor do que a gente pode imaginar. Ele sempre supera os nossos sonhos. Se a gente consegue se manter fiel, é claro que é difícil, a gente cai, tropeça, levanta, Sim. nos ajuda, né? A caminhada cristã é assim, não é um mar de rosas, como a gente às vezes acha que é. Existem altos e baixos, a Bíblia mesmo diz, né? No mundo terei aflições. Sim. Mas, segurando nas mãos de Deus, a gente consegue ir tropeçando, caindo e levantando e se reerguendo. Amém. Gabi, quero agradecer muito por você ter vindo compartilhar com a gente sua história. Que Deus continue abençoando, porque é uma história que está muito no início, tem muito ainda para ser vivida, né? Amém. E que você possa desfrutar junto com a sua família, junto com as pessoas que você ama, e que possa ser uma história mais linda do que tem sido até agora. Amém. Tava morrendo de vergonha quando eu entrei aqui, vi os meninos da câmera, eu falei, ai meu Deus, todo Nossos mundo vai colegas ficar de trabalho todos ali, né? Mas a gente tem que revelar mesmo o poder de Deus na nossa vida, certeza. que Ele pode transformar, né? Legal. Muito obrigado, Gabi. Olha, você pode ter uma vida transformada, assim como a Gabi teve, como ela disse, se você segurar nas mãos de Deus e buscar de fato essa transformação. Deus pode todas as coisas e Ele quer mudar a sua vida, Ele quer estar ao seu lado. Não quer dizer que os problemas não virão, eles virão sim, mas enfrentar o problema sem Deus é uma coisa, enfrentar o problema com Deus é outra completamente diferente. E mesmo com as aflições desse mundo, Deus está do seu lado, te livrando e te abençoando. A gente se encontra aqui amanhã com mais uma história emocionante de vida no Identidade Geral. É às 11h30 da noite e eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.